Excelente noite a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma live aqui em um dos nossos canais, ou no canal do professor Samuel Merbach, ou aqui neste canal, professor Nildo Moraes, sempre trazendo temas atuais. Uma excelente noite, mestre. Tudo bem? Como foi o dia? Boa noite, professor Nildo Moraes. Foi um dia bom, né? E agora com a nossa live fica ainda melhor, né? Vamos falar Perfeito. de um tema do direito constitucional, da filosofia do direito, é essa teoria pura do direito que ampara, que normatiza, que fundamenta o direito constitucional brasileiro e de muitos outros países, né? Então, que a gente vai abordar hoje é bastante importante, tanto para o direito quanto para a filosofia. Perfeito. E todos os estudantes de direito, no início ou em algum momento, já ouviram falar ou ainda terão contato com Hans Kelsen, né? O tema mais conhecido, assim, ele é mais conhecido como a pirâmide de Hans Kelsen. Com certeza nós vamos abordar aqui também, né, professor? A estrutura normativa e também a teoria pura do direito, né? Dois temas aí que são essenciais da filosofia kelseniana, né? Tanto a hierarquia de normas expressa numa forma de pirâmide, né? Como a teoria pura, né? Que são dois eixos fundamentais do pensamento jurídico de Hans Kelsen, né? Sem dúvida, mestre. Professor, começando, uma pergunta básica, né? Além desse conhecimento, né, que nos trazido por Hans Kelsen, pirâmide, entre outros que o senhor mencionou, quem foi Hans Kelsen? Ele foi muito contemporâneo, né? Faleceu há alguns anos atrás, né? Sim, o Hans Kelsen, olha só, ele nasceu em 1881 e morreu em 1973. Então, é um jurista contemporâneo, né? Ele foi um filósofo austríaco que desenvolveu uma teoria normativista, né? Que ficou conhecida como a teoria pura do direito. E o próprio Hans Kelsen também tem um livro com esse próprio nome, né? Uhum. E dizem, né, que os pensadores que a teoria dele foi um divisor de águas, né, dentro da teoria jurídica, né? E na vida dele ele sempre trabalhou na área voltada ao direito. Além dele desenvolver uma teoria normativa, ele foi juiz da Suprema Corte Austríaca e foi autor do projeto da Constituição da Áustria em 1920, além de ser professor em várias universidades, né? Porém, com o advento do nazismo na Alemanha, na Áustria, na Europa, né? Ele, por ser judeu, um intelectual judeu, ele acaba sendo perseguido. Em razão disso, ele vai se refugiar nos Estados Unidos, né? Onde ele permanece até o ano da sua morte, né? Então, outro pensador também perseguido pelo nazifascismo, né? Sim. Um grande intelectual, né? Professor, falando sobre o positivismo, né, que foi um pensamento aí surgido ali no século XIX, né, por ocasião do desenvolvimento, verificando aí as ciências naturais, o método experimental era o conhecido, o necessário à busca da verdade científica, né, trazia aí como uma consequência a negação da metafísica, com a perda aí do status de cientificidade da abstração, podemos dizer, né, uma palavra difícil, e também da especulação, como se fosse como conhecido, me fugiu o termo agora, mestre, além... Metafísica? Da metafísica, Metafísica. empírico, a Empírico. especulação, algo empírico, né? E o positivismo, ele objetivou transferir o método para o âmbito das ciências sociais. E um outro filósofo também muito utilizado no direito, né, é Augusto Comte. Augusto Comte. E ele foi um dos fundadores também do positivismo, professor?
Ele trabalha assim, o positivismo, mas não o positivismo jurídico, né? Ele trabalha o chamado positivismo científico, né? Uhum. Tanto que a obra principal do Augusto Comte foi curso de filosofia positiva, que ele procurava explicar o desenvolvimento humano, né? Mas ele vai trabalhar através daquilo que ficou conhecido como a lei dos três estados, né? Quais Uhum. eram esses três estados no entendimento da filosofia de Augusto Comte, né? Ele falava do estado mitológico ou teológico, no Uhum. qual explicavam-se os fenômenos através da religiosidade e das coisas sobrenaturais, né? O segundo estado seria o estado metafísico, no qual as explicações abstratas eram aceitas por conta da filosofia de natureza metafísica. E o estado positivo, né, no qual era o método experimental, que se constitui o principal instrumento da ciência na busca das explicações dos fenômenos do mundo, né? Então, o positivismo jurídico, ele surgiu da interrelação do positivismo filosófico ao direito, né? Naquilo que se referia ao idealismo de Hegel, e também que recebeu uma grande influência do formalismo de Kant, né? Uhum. De fato que a primeira ideia juspositivista foi a rejeição de todos os elementos de abstração na área jurídica, iniciando-se pelo direito natural por considerá-lo como algo metafísico, né? Então, a gente já vê que o positivismo ele é normativista, né? Bastante Uhum. normativista. Então, nessa obra aí, um fato interessante, né? Como o povo judeu, de certa forma, contribuiu muito, né, para a história da humanidade, né? Ah, Kelsen também, sim. como judeu, né? Trazendo aí essa teoria normativa, né? Então, a teoria pura do direito, professor, essa obra mais conhecida né, O de Kelsen. Kelsen, né? O que ela trouxe assim para do seu lançamento até o dia de hoje, nós ainda ouvimos falar e vai se ouvir falar muito ainda dessa teoria de Hans Kelsen, mas especificamente assim o que ela trouxe de inovação hoje ainda, mesmo sendo escrita aí em 1920, há mais de 80 anos. Então, olha só, teoria pura do direito, né? A expressão pura, o que seria isso, né? Seria reduzir o direito à norma jurídica, né? Uhum. Então, Kelsen pretendia, entre aspas, purificar o direito, né? Não levando em consideração as especulações filosóficas ou sociológicas, né? Então, olha só, então para ele o importante era a norma jurídica, né? Aquilo Uhum. que foi feito dentro do ordenamento, de tal maneira que, vamos falar assim, as coisas de caráter filosófico, sociológico ou de outras ciências, né, não eram levados em consideração, né? Então, para ele é uma teoria reducionista. E por que reducionista? Porque entende o direito enquanto norma jurídica, né? O que o Kelsen pretendia? Ele pretendia a independência científica do direito, né? Sendo que o método e objeto da ciência jurídica deveria ser somente a norma, né? Então, com a teoria pura do direito, ele tinha como objetivo dar objetividade, autonomia e neutralidade ao direito, né? Seu principal escopo foi criar uma teoria que impusesse o direito como ciência para que não continuasse sendo abordado por outras ciências, né? Como, por exemplo, a sociologia, a filosofia, a ciência política e assim por diante, né? Kelsen construiu conceitos de jurisprudência normativa e bem outros também que são de grande importância para a ciência jurídica, né? Maravilha, professor. Falecendo ele em 1973,
algo como nós mencionamos aí, bem recente, né? Foi contemporâneo aí de alguém que nós já falamos aqui anteriormente, né? De Norberto Bobbio, né? Norberto Bobbio, né? Norberto Bobbio, que foi um estudioso do Hans Kelsen, né? Uhum. Um E, estudioso, e que tem obra também do Bobbio, que fala sobre positivismo jurídico, né? uhum. Então, o Bobbio foi aí vamos falar assim, um grande estudioso do positivismo do Hans Kelsen, né? Uhum. São dois pensadores aí contemporâneos, né? E como assim, muito interessante esse fato, só trazendo assim algumas curiosidades, né, professor, para a live. Não sei se chegaram a se conhecer, se eu tenho conhecimento assim deles. Não tenho esse conhecimento, né? Era, apesar de Não. estarem na Apesar de estarem, né, de serem contemporâneos, né, embora um tivesse nos Estados Unidos no período após a guerra e Bobbio tivesse na Itália, não Uhum, tenho conhecimento que se eles tiveram algum tipo de contato, mas é uma coisa que a gente vai pesquisar, né? Porque seria interessante se houver esse contato, a uhum. gente fazer aí um vídeo explicando como que foi, qual a importância, né, o que teve em comum ou não entre os dois pensadores. Maravilha. Professor, o que seria nesse caso aqui também, se é possível aplicar, a jurisprudência sociológica, né? Ao que se refere, se foge aí dos estudos da norma, ou se inclui, como que nós Não, olha podemos... só, né? Então, a jurisprudência normativa, ela trata da validade do direito, né? Consistindo do próprio conhecimento da norma, que é objeto único de estudo do jurista no pensamento de Kelsen, né? Por sua vez, a jurisprudência sociológica refere-se aos estudos que fogem ao estudo da norma, né? Nos quais se inclui a eficácia do direito, objeto de estudo da sociologia jurídica, e sua fundamentação axiológica, né? Estudada pela filosofia jurídica, que estuda a teoria da justiça, né? Uhum, Dessa maneira, então, a gente tem o chamado corte epistemológico, né? Separando-se o objeto do conhecimento do jurista, que é a norma, e o corte axiológico, né? Separando-se os valores do direito, dado que, para Kelsen, os valores não integram a ciência jurídica, né? Então, aí, eu, um complemento, né? uhum. Eu não entendi essa última parte que o professor mencionou, porque eu infelizmente fui ver uma mensagem, professor. O senhor poderia... A axiologia, né, é o estudo E dos valores. epistemológico também que o senhor falou aí. O que O seria... corte epistemológico, né? O que Epistemologia seria? é o estudo do conhecimento, né? Aham. Por que recebe esse nome de corte epistemológico, né? Porque se faz a separação do objeto de conhecimento do jurista, que é a norma, né? Então, se Uhum. separa a norma dos valores do direito, né? Entendi. De tal maneira que, para o Kelsen, o importante, o que, que é? É a própria norma, né? Não se preocupando com a valoração do direito, né? Quem vai se preocupar com a valoração do direito foi Miguel Reale, né? Que fez a teoria tridimensional do direito. Outro assunto que a gente pode abordar futuramente também numa live, né? Sobre Miguel Reale. Eu posso ler um pequeno texto aqui, professor, para a gente Claro, comentar? claro, claro. Então, Kelsen criou uma teoria que se refere somente ao direito positivo, desprezando os juízos axiológicos, rejeitando a ideia justnaturalista, combatendo a metafísica, compreendendo o direito como estrutura normativa. Como para ele os fatos sociais e os valores como justiça não são fatores que conduzem à legitimação do direito, é possível afirmar-se que a norma jurídica, segundo ele, aceitaria qualquer conteúdo, estando todos obrigados a impor-se a sua imperatividade, mesmo que seja considerada imoral ou injusta. Ou seja, pelo que eu entendi daqui, ele estava dizendo o seguinte: estando a norma
positivada, independente de qualquer vontade, valor, independente de qualquer valor, como justiça ou moral, né? Ela Ela foi feita de acordo com as regras da Constituição, ela é válida, independente, mesmo que seja uma lei injusta, né? Uma lei arbitrária. Esse é o perigo do positivismo jurídico puro, né? Se a gente tem um Estado totalitário que faz uma Constituição e uma regra injusta, todos são obrigados a cumprir, né? Independente de ser justo ou injusto, né? É por isso que o Ranskelsen ele rejeitou a ideia de justiça absoluta, né? Ele admitia, contudo, como conceito de justiça, a aplicação da norma jurídica ao caso concreto, né? Consistindo a justiça apenas em algo relativo, né? Por ser um atributo possível de muitos objetos. O justo se manifesta na conduta social. A conduta será justa quando ela estiver correspondente a uma norma jurídica, né? Ou seja, para ele, justo é aquilo que está na norma, né? Perfeito. Tem até um conceito, uma outra parte aqui do texto, né? A norma de justiça é de fundo moral. Nem toda norma moral é norma de justiça. A norma moral é de justiça quando prescrever uma conduta em face do semelhante. Para o teórico austríaco, o juízo de valor seria aplicado somente sobre as condutas e não sobre as normas, não sendo concreto atribuir-se à norma jurídica a qualidade de justa e injusta. A teoria do puro direito mostra uma separação entre os valores do direito, que são referentes à validade da norma, e os direitos da justiça, que seriam critérios de ordem subjetiva, fora dos limites do direito. Seria mais ou menos os costumes aqui, professor? Pode ser, né? O costume não é normatizado, porque se ele é normatizado, ele se transforma em norma, né? Então, o costume seria levado em consideração, né? Porque então, esse critério aqui de ordem subjetiva, fora dos limites do direito, pode ser, levando para o campo subjetivo, aí ele fica muito amplo, né? Muito abstrato, né? Fica muito abstrato. De tal maneira que o Kelsen ele era contrário à teoria do direito natural, né? Exatamente. Esse é um dos motivos, né? Para o Hans Kelsen, os fatos sociais que dão origem ao direito são objeto de estudo da sociologia jurídica, né? E para o Kelsen, o direito cabe somente aplicar as normas existentes, né? Não sendo suas causas objeto de estudo das ciências jurídicas, né? Então, o fato social para ele não é o estudo da sociologia jurídica. A sociologia jurídica para ele não é levada em consideração na sua teoria, né? Por quê? Porque para ele o direito cabe aplicar norma, né? Porque as normas são objeto de estudo da ciência jurídica, né? Então, a teoria pura do direito diz que quando uma norma entra no mundo jurídico, não devem ser feitos juízos de valor em relação a ela, né? Apenas juízos de direito, analisando os aspectos da sua validade formal, cabendo ao aplicador a verificação dos requisitos de validade, né? Respeito e hierarquia das normas e que ela tenha pelo menos um pouco de eficácia, né? Então, agora, assim, se a gente discute se a norma é válida, né? Se ela foi feita dentro daquilo que estabelece a Constituição, né? Perfeito. Uma vez que ela é válida, ela foi feita de acordo com aquilo que determina a Constituição, não se discute mais sobre isso, se aplica, né? Agora, para a gente, de certa forma, pimentar um pouco mais, isso seria um tanto perigoso, que aí eu vou pegar lá no período de
de Hitler, onde ele colocava as leis e que as atitudes dele, atroz, não eram consideradas crimes, porque tinha uma lei, aliás, não existia lei que previa que aquela conduta tipificada seria crime. Ou seja, ele impôs uma norma. Isso não seria perigoso, talvez trazendo para os dias de hoje, onde você poderia colocar algumas normas, mestre, normas que poderiam criar novamente uma situação como essa, onde a partir de agora você voltar, por exemplo, há esse perigo, né, de um sistema totalitário, né, como foi o nazismo, e o próprio Kelsen, né, que era um defensor do normativismo, foi perseguido pela Constituição nazista, né, de tal maneira que ele teve que se refugiar nos Estados Unidos, né, ou seja, né, a teoria pura num sistema totalitário, né, ela, como a gente viu, a história serve de exemplo. Quando a gente não estuda a história, ela pode se repetir da mesma maneira do que aconteceu anteriormente, né? Aí importância, olha só como é importante o estudo da história no direito, né? Quem não conhece história, né? A sociedade que não conhece história corre o risco de repeti-la, né? Novamente, Sim. coisas ruins, né? Não as coisas boas, né? Sim. E em razão disso, claro, né, que isso pode acontecer, né? Então, é uma coisa que pode acontecer e uma coisa perigosa, né? Sim. O que aconteceu no ordenamento jurídico nazista, que eles faziam as atrocidades com amparo na lei, né? Por que você fez? Porque a lei estava na lei, eu sou um cumpridor da lei, né? E aí deu todo um debate no Tribunal de Nuremberg, etc., né? Sim. Pode ser um tema de uma futura live também, né? O Tribunal de Nuremberg, né? Sim, extremamente Aí a interessante. gente entra, né, nessa discussão, que é uma discussão complexa, de uma maneira mais, vamos falar assim, mais completa, né? Mais completa. Eu assisto bastante conteúdos sobre esse tema, porque é um tema do meu interesse pessoal, né? Então, vejo bastante coisas relacionadas à cultura judaica, entre outros assuntos assim relacionados às normas jurídicas. Vejo muito conteúdo jurídico, filmes, porque alguns filmes, principalmente os que são baseados em fatos reais, né, no mundo jurídico, ele te dá assim uma amplidão, né, do pensamento. Porém, a maioria são voltados para a área penal, né, que é uma área que nós não abordamos, mas, de certa forma, uma área extremamente interessante. Rafael, obrigado por assistir aí. Uma excelente noite para você, viu? Provavelmente deve ter sido seu aluno também. Ah, que bom! Manda um abraço para o Rafael, por favor. Né? Provavelmente foi seu aluno. Professor, o que mais aqui que a gente pode falar? Um outro texto aqui, ó. Em sua teoria, Kelsen eliminou o dualismo do âmbito jurídico, tais como Estado e direito, direito internacional e nacional, e direito objetivo e subjetivo. O que nós podemos extrair dessa aí, separação para ele, de separar Então, essa... olha só, vamos falar assim de uma maneira mais simples, né? Em razão do tempo, né? O Kelsen também, vamos falar assim, é estudado dentro da nossa área, né? Que a gente trabalha, professor Nilton, direito internacional, né? Por quê? Porque o Kelsen eliminou o dualismo entre direito internacional e nacional, ao afirmar que não se tratam de dois sistemas independentes, né? Mas de um sistema único, onde se dá prevalência às normas internacionais, independentemente do reconhecimento interno, né? Então, ele elimina o dualismo, né, entre direito internacional e nacional, para ele é uma única coisa, né? Porém, isso é um tema de direito internacional, mas que está dentro da teoria que ele desenvolveu, né? O
Kelsen também nega a existência do direito subjetivo, né? Em razão que a possibilidade de agir, para ele, é somente consequência da norma jurídica, né? Então, olha só, uma outra coisa importante, né? Uhum. E a famosa pirâmide, né? Que a gente não pode deixar de argumentar, né? Então, Sim. Kelsen ele também trabalha a hierarquia na estrutura normativa. Para ele, as normas jurídicas formam uma pirâmide apoiada em seu vértice, com a graduação disposta do seguinte modo, né? Então, a Constituição, lei, sentença, atos de execução e assim por diante, né? Segundo a teoria pura do direito, uma norma está fundamentada em outra que tem hierarquia superior, né? Então, aí, a pirâmide, né? As normas superiores acima, as inferiores abaixo, né? O que é um assunto também bastante interessante, né? Na teoria normativa do Franz Kelsen, né? É isso nós aprendemos lá nos primeiros semestres, né, do curso de Direito. Se você que vai assistir, está assistindo agora ou posteriormente, ainda não viu, vai ver, e se você já viu, relembre. Porque tem algumas bases do direito que, embora muitas pessoas queiram passar assim, essa matéria aqui eu quero só passar, não vou usar, mas a base é importante, né? Se não tivesse a base, como é que poderia ser formado o direito, né, professor? E são matérias que, assim, elas são mais ligadas à área do conhecimento, à ética, que é de extrema importância para o operador do direito, a ética, e também o conhecimento sociológico, onde ali você aprende a parte humanizada do direito. Né? E tudo isso vem ali por exemplo, se a gente pegar Aristóteles, a separação dos poderes, a tripartição, depois um outro teórico que nós já falamos aqui, né, Maquiavel, falamos sobre Bobbio, falamos na última live sobre Pachucanes, né, professor? Quem ouve? Anteriormente também falamos do São Tomás de Aquino, de Santo Tomás de Agostinho. Aquino. Então, assim, nós temos aqui nos canais, pessoal, material, assim, muito bacana dessa base do direito, né? E que é de extrema importância, tá bom? Você não vai ouvir muitas pessoas falando sobre isso de forma assim em uma live, onde você pode inclusive fazer algumas perguntas, é muito bem-vindo, inclusive. Aproveito para convidá-los para curtir, compartilhar essa live, se inscrever nos canais. Neste canal de hoje aqui, professor Nildo Moraes, mas temos também o canal do professor Samuel Berbach, que é o professor Samuel Berbach, tá? Se inscrevam nesses canais, vocês com certeza não estarão perdendo nada. Muito pelo contrário, ganhando mais conhecimento. Conhecimento não ocupa espaço. É isso ou não é, professor? É isso, professor Nildo. E também que deixe comentários abaixo, né, de Com temas que eles gostariam que a gente fizesse lives e vídeos, né? Isso Uhum. também ajuda bastante no fortalecimento dos canais, né? São canais de aula, de educação, então o alcance ele é naturalmente um pouco melhor. E nós queremos, na verdade, também melhorar o conteúdo, melhorar em relação a equipamentos, melhorar aqui na parte da apresentação do tema também, né, professor? Por que não? Claro, com certeza. Então, pessoal, curta e compartilhe aí, tá bom? Vocês vão fortalecer e ajudar bastante os canais. Professor, voltando aqui um outro conceito abordado por Kelsen, que é o conceito de norma primária e de norma secundária. O que nós podemos falar sobre esse item aí? Então, olha só, esse tema também é importante, né? Uhum. Norma primária é aquela que prescreve uma sanção para aquele que descumpre o preceito legal, né?
como, por exemplo, típico que a gente tem o direito penal, né? O Kelsen entendeu o direito como ordem coativa, né? Sendo a cogência inerente à lei. Por sua vez, a norma secundária somente orienta o comportamento, sem determinar uma sanção, sendo dispensável, pois a importância da norma seria indicação do ilícito e a sanção a ela correspondente, né? Então, aqui essa um outro conceito importante da teoria do Ranskelsen, né? Maravilha. Vou ler um outro pequeno trecho aqui de uma análise crítica, professor. Pode ser? Claro, por favor. Kelsen faz uma separação absoluta entre direito e os conceitos de moral e justiça. Ou seja, ele separa. Quais são os conceitos do direito, fontes do direito? Ele faz uma separação ali entre moral e justiça. E o que nós podemos dizer aí entre moral? O que é moral? É algo bem visto, falando de forma mais simples. Algo que é aprovado pela população, pelas pessoas em geral. E o que é justiça? Justiça é algo justo, né? Mas nem sempre a lei é justa. E nem sempre o que é moral também é justo, né? E ele alega que essas coisas não podem servir de fundamentação para a ciência jurídica. Ele concebeu a norma como o único elemento essencial do direito, cuja validade não depende de conteúdos morais que nós já mencionamos, né? A moral consiste na harmonia entre a conduta do homem e os fins indicados em sua natureza. Tanto a moral como o direito consistem em instrumentos de controle social que se complementam e se influenciam reciprocamente. O direito é fortemente influenciado pela moral, que o questiona no movimento dialético. Professor, eu vou parar um pouquinho aqui, alguns conceitos aqui para o senhor, né, para a gente abordar aqui, sobre o movimento dialético, a dialética. O que seria a dialética? Olha só, a dialética ela pode ser explicada através da luta dos contrários, né? E é também através do movimento, né? Então, vamos dar um exemplo que eu creio que fica mais simples, né? Então, vamos supor que no direito hoje eu tenho uma tese que trata de um assunto. Posteriormente, surge uma tese contrária, ou que tem algum ponto em contrário, a chamada antitese ou antítese, né? Do choque dessas duas teorias surge uma terceira, chamada síntese. Essa síntese, por sua vez, se transforma numa nova tese. Posteriormente, vem uma outra tese contrária, a antitese. Do choque dos contrários, da interação entre esses dois elementos, se forma uma nova síntese, né? Então, isso é dialética, né? Perfeito. Ou seja, a sociedade está em constante transformação, o homem está em constante transformação. Isso nos remete ao pai da dialética, o Heráclito, né? Então, Heráclito, como que ele descobriu a dialética, né? Então, dizem que certa vez ele viu um homem descendo, entrando no rio, né? Posteriormente, o homem saiu do rio. E diante disso, o que ele descobriu? Que o homem já não é mais o mesmo homem e o rio já não é o mesmo rio, né? As coisas estão em constante transformação. A natureza está em constante transformação. A nossa forma de pensar está em transformação. A sociedade está em transformação. Ainda nos dias atuais, que as coisas acontecem com uma velocidade grande, né? E ainda com o amparo da tecnologia, né? Então, o movimento das coisas se acentua ainda mais, né? Maravilha, excelente explicação, professor. Boa noite, Yolanda, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Nunca vi a Yolanda por aqui pela live, então seja muito bem-vinda. Creio que seja a primeira participação assim aqui na live. Peço desde já que, caso não seja inscrita no canal, se inscreva, compartilhe a live, fale para outras pessoas que existem canais que abordamos esses temas. Pode ser utilizado geralmente em concursos para o conhecimento. O conhecimento nunca vai
ocupar espaço. Já falei isso hoje e repito, porque é uma grande verdade, né? O conhecimento não ocupa espaço, muito pelo contrário. O espaço ocupado pelo conhecimento vai impedir que outra coisa não tão necessária possa entrar aí na sua vida. Por isso, está no lugar certo. Obrigado pela participação. Professor, então, continuando aqui, no movimento dialético, né, que o professor já explicou, demonstrando as suas contingências e possibilitando o seu aperfeiçoamento, propiciando o surgimento de normas que reflitam a realidade social. O que seria essa realidade social? Eu peço que o senhor comente isso só quando eu terminar aqui, para a gente fechar essa parte aqui, mestre. Kelsen separou moral e direito como sistemas autônomos, desprezando erroneamente a profunda relação existente entre os dois instrumentos. É aí a realidade social e essa separação em sistemas autônomos, né? E desprezando aí essa relação que existe entre esses dois instrumentos, professor. Olha só, normativismo jurídico, se por um lado ele traz segurança jurídica, né? Por outro lado, ao ele não levar em consideração, por exemplo, a teologia, a filosofia, a sociologia, né? Ele perde muito na sua essência. Né? Por que ele perde? Né? Porque o direito ele não é somente norma jurídica, né? Uhum. Não tem como você resolver todos os problemas da sociedade somente através da norma, né? Não levando em consideração, por exemplo, a economia, a política e todas as outras ciências, né? Então, essa é uma crítica que é feita à teoria pura do direito, né? E olha só, o Kelsen também ele negava o justnaturalismo, né? Por quê? Porque ele considerava o justnaturalismo enquanto metafísico e, em razão disso, o justnaturalismo para ele não tinha natureza científica, né? Mas os princípios que devem reger a elaboração do ordenamento jurídico têm, geralmente, como fonte principal o direito natural, né? Que ele é inerente à pessoa humana. Ele é incondicionado, eterno e imutável, né? Como, por exemplo, o direito à vida e à liberdade, né? Então, à medida que as normas se afastam dos princípios de justiça e do direito natural, elas podem vir a adquirir um caráter injusto, né? O direito positivo é a manifestação da interioridade humana, né? E, em razão disso, deveria consagrar os princípios do direito natural, né? Então, aqui um outro aspecto aqui, né, importante da teoria do Hans Kelsen, né? Perfeito. Então, já explicou aí o justnaturalismo, esse liame aí, essa ligação, né, entre os sistemas autônomos que ele deixou de lado e a realidade social, além aí, mais uma vez, do justnaturalismo. Professor, para nós finalizarmos aqui a nossa live hoje, o que podemos falar aí um pouco mais Acho que é sobre Hans Kelsen? importante a gente falar um pouco mais da pirâmide, né? De Perfeito. Kelsen, né? Que isso é um aspecto bastante importante, né? Uhum. Então, a hierarquia das normas, conforme nós abordamos anteriormente, foi desenvolvida pelo jurista Hans Kelsen, né? Cuja teoria fica conhecida como a pirâmide, né? Uhum. Na qual ele faz uma escala de normas de maior importância para aquelas abaixo de menor importância, né? Dessa maneira, as normas obedecem uma hierarquia, na qual a norma inferior deve se submeter à superior, né? Com o objetivo de solucionar conflitos aparentes entre elas, né? Uma vez que mais de uma norma pode tratar de matérias iguais em espécies de leis diferentes, né? Nosso ordenamento jurídico, ele se orienta pelo princípio da supremacia da Constituição, o que significa dizer que todas as normas que estão inseridas dentro da Constituição
detém uma supremacia formal, né? Prefere-se a concepção das normas, e não material quanto ao assunto. Ou seja, são superiores às normas constitucionais, são superiores às chamadas leis infraconstitucionais, né? Dessa maneira, a Constituição, a lei maior, todas as outras que sobreviverem devem obedecer a ela, né? Assim haverá averiguação se esta norma é realmente válida, em outras palavras, né? Se cumpre os preceitos determinados na Constituição ou se ela deve ser considerada inconstitucional, né? Dessa maneira, é o pensamento do Ranskelsen, né? O ordenamento jurídico teria a hierarquia, a Constituição no topo, né? Eu vou Tendo, tentar aqui, professor. sim, tendo ali Tentar. as leis complementares, as leis ordinárias e as outras as outras espécies normativas abaixo, né? Então a gente pode comentar um pouquinho para a gente finalizar sobre a pirâmide, né? Eu queria pegar aqui, professor, creio que eu vou conseguir fazer compartilhar aqui algo para nós. Entendi. Pessoal, para entender seria algo assim, ó. Muito bom, né? Tá? A pirâmide, né? A lei maior, Constituição Federal, né? Então a Constituição Federal está no pico da pirâmide, ela é tida como a lei maior, possui as normas de valor supremo, né? Que Uhum. devem ser mantidas e servir de diretrizes para as demais leis, né? Sim. Toda matéria constitucional originária tem o mesmo valor hierárquico entre elas, né? Abaixo a gente tem as emendas constitucionais, né? Que também Perfeito. estão ali no topo da pirâmide, como norma constitucional derivada, né? Uhum. Então a emenda ela serve para modificar a Constituição, que acontece através de uma PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, né? Em que há uma votação em 2 turnos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, alcançando 3/5 de votos de cada casa, conforme determinado no artigo 60 da Constituição Federal, né? Uma coisa importante aqui também, que se refere também ao direito internacional, ou seja, aos direitos humanos, né? Tratados e convenções sobre direitos humanos, é claro que tratam sobre temas de direitos humanos, nos quais o Brasil é signatário, né? E são aprovados na forma de emendas constitucionais, também estariam ali no topo da pirâmide, né? Uhum. Conforme estabelecido no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, né? Abaixo ali a gente vê as leis complementares, né? Podem dedicar matéria que necessite de complementação, né? Quando exigido pela Constituição Federal. É sempre votada por maioria absoluta, né? As leis ordinárias ali embaixo, né? Prevista no artigo 60, inciso 3 da Constituição. Essas leis ordinárias tratam de muitos assuntos e podem ser aprovadas por maioria simples em cada casa do Congresso Nacional, né? Uhum. As leis delegadas, né? Que, segundo aí a corrente, possui o mesmo patamar de hierarquia das leis ordinárias, conforme o artigo 68 da Constituição Federal, são propriamente criadas pelo presidente da República, que deve solicitar ao Congresso Nacional e emitirá uma resolução especificando a matéria e os termos do exercício, né? Uhum. Abaixo a gente tem ali as MPs, as medidas provisórias, que é decretada pelo presidente da República, depois apresentada ao Congresso Nacional, que trata de assuntos importantes e necessários
e dispõem de força de lei, né? Abaixo tem os decretos legislativos, né? Atribui-se exclusividade ao Congresso Nacional, que versam sobre assuntos como tratados internacionais, plebiscitos, referendos. Abaixo temos resoluções, né? Que são destinadas a assuntos internos das casas parlamentares. Ela é votada por seus membros por maioria, estando presentes a maioria absoluta. A portaria, né? É uma norma infralegal de caráter secundário, ato administrativo com o intuito de esclarecer e instruir a forma de aplicação de assuntos que estejam previstos em alguma lei, né? E dessa maneira se entende a relevância dos estudos da hierarquia das normas para definir corretamente, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, a validade da norma, a fim de solucionar qualquer conflito que possa acontecer, né? Sempre se mantendo a supremacia da Constituição Federal. Perfeito, mestre. Então, aí o resumo, né, da pirâmide de Kelsen, né? Muito bem explicada. Para quem tinha alguma dúvida, professor, o que o senhor acha? Caso alguém queira escrever aí, professor Samuel Merbach, @gmail.com, ou professor Nildo Moraes, @gmail.com, nós vamos enviar para vocês um material que nós pesquisamos e utilizamos, como a pirâmide de Hans Kelsen. Escreva para a gente, e nós vamos enviar esse material para vocês aí. Mas, claro, o vídeo vai ficar também registrado aí, você pode assistir quantas vezes quiser, compartilhar nos seus grupos, caso tenha algum grupo de estudo, se você é um aluno de filosofia, do direito, de sociologia, ou se você simplesmente gosta desses temas, tá aí o vídeo para você. Mestre Samuel, mais uma vez, muito obrigado. Mais uma live, mais uma semana. Tínhamos programado a live para ontem à noite, devido a um problema pessoal meu, não conseguimos fazer ontem, transferimos para hoje, mas sempre trazendo aí um conteúdo bastante pesquisado e bastante importante, né, para todos os estudantes, para quem gosta de filosofia, filosofia do direito, de educação. Perfeito, mestre? Perfeito, professor Nildo Moraes, e aproveitamos o ensejo para convidar todos os amigos para assistirem a nossa próxima live, né? Sim, na próxima quarta-feira, às 21 horas, né? Todos são muito bem-vindos aos canais, né? Com certeza, mestre. Pessoal, desejamos uma excelente noite a todos vocês, muito sucesso, contem sempre conosco aqui, o que precisarem, estamos sempre aqui à inteira disposição. Perfeito? Professor Samuel, excelente noite para o senhor. Obrigado, professor Nildo, obrigado a todos os amigos que nos assistiram, né? E até a próxima live. Contamos aí com todos. Obrigado. De nada, pessoal. Até mais, mestre. Até mais. Obrigado, Nildo.